Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. Hoje eu vou te falar um pouco sobre a incrível vida de Jesus Cristo nesta terra. Algumas coisas que você talvez ainda não sabe, mas fique tranquilo. No vídeo de hoje eu quero te ensinar um pouco sobre a incrível vida de Jesus. E este é um quadro novo que eu estou trazendo aqui para o canal, onde eu irei trazer histórias de grandes homens de Deus, de grandes pessoas que deixaram um legado nessa terra. Então se você conhece algum, se você admira um legado de alguma pessoa, comenta aí abaixo. Eu irei trazer o vídeo da pessoa que você comentará aí abaixo. E aproveitando que se você ainda não é inscrito no meu canal e não quer perder nenhuma história incrível que está vindo por aí, aproveita e se inscreve no canal e deixa o teu like. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Ao contrário do que muitos pensavam, Jesus veio de uma família simples. Jesus veio de uma família muito humilde. Nascido em Belém, Jesus veio de uma família simples, cujo pai era carpinteiro, e Maria, que era de família muito simples e também muito humilde. E a sua chegada foi anunciada a Maria, que era virgem, que estava desposada com José, pelo anjo Gabriel. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Porém, Maria foi a escolhida por Deus para trazer, para conceber a luz ao menino Jesus. Porque Maria, com obediência à voz de Deus, com obediência à vontade de Deus, quando o anjo disse que ela daria a luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Maria então se prontificou e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E Maria então apareceu grávida após o anjo ter falado com ela. E isso iria parecer um pouco estranho perante a José. José então pensou: mas rapaz, eu só tô noivo com ela e ela apareceu grávida. Como assim? Esse negócio tá errado. É claro. E a Bíblia diz que José intentou deixá-la secretamente. José ficou ali caladinho, mas já estava planejando deixar ela. Eu disse: espera! Calma aí, rapaz. O que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então José se conformou com aquilo que Deus lhe falara. E foi assim que durante a gravidez de Maria passou-se os tempos e Maria deu à luz ao menino Jesus. E ao contrário do que muitos pensavam, Jesus nasceu em um lugar muito simples. A Bíblia relata que ele nasceu em uma manjedoura. Manjedoura, para quem não sabe, é uma superfície retangular em que é colocado ração de animais nos currais para os alimentarem, para colocar ração, para colocar comida. Então Jesus nasceu na manjedoura de forma simples e de forma muito humilde. Não era como os outros pensavam, que ele nasceria em berços de ouro, que ele iria nascer em um palácio real, que iria ser o rei dos judeus. E não foi bem assim. Jesus nasceu nessa família, e quando o rei soube que ele teria nascido, que o Filho de Deus teria nascido, ele mandou matar todas as crianças de até 2 anos. E por isso José, Maria e Jesus foram obrigados a fugir daquela terra, a ir para o Egito, até que a poeira passasse, até que esse vendaval passasse. E quando acabou a perseguição, quando passou o furacão, eles voltaram para Belém. E ali Jesus viveu a fase de criança, a fase da adolescência e a fase da juventude. A Bíblia Sagrada e alguns teólogos dizem que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos, o ministério da pregação, o ministério de levar a palavra de Deus, de levar aquilo que Deus colocara no seu coração. Porém, antes de iniciar o seu ministério, ele foi batizado por João Batista. Ele chega no Rio Jordão, que atualmente se situa entre Israel e Jordânia, onde foi batizado por João Batista. João Batista, para quem não sabe, foi o precursor de Jesus, foi aquele que antecedeu Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele era a voz do que clama. Ele não era a voz que clamava, ele era a voz do que clamava. É importante nós entendermos isso. E se vocês quiserem que eu traga neste quadro a história de João Batista, um profeta de Deus, comenta aí abaixo, #João. Vamos, todo mundo comentando #João, que quem sabe o próximo vídeo não é sobre João. Jesus então foi batizado por João no Rio Jordão. É claro. E a partir dali ele iniciou o seu ministério, pregando a palavra, levando a mensagem de Deus, curando enfermos, realizando milagres e grandes sinais e maravilhas. Jesus então percebeu que precisaria instruir outras pessoas para continuar aquilo que ele fazia. Então ele escolheu para si 12 discípulos, os quais mais na frente ele os chama de apóstolos. E Jesus então tinha 12 discípulos e vários seguidores, várias multidões o seguiam.
Por onde ele andava, a multidão o cercava. Mas esses 12 discípulos eram os mais íntimos dele, porém tinha 3 mais atrevidos, isso mesmo, tinha 3 mais atrevidos, que era Pedro, João e Tiago. Em alguns milagres específicos, somente esses 3 discípulos estavam com Jesus. Um exemplo disso é o milagre da sogra de Pedro. Somente esses discípulos mais íntimos de Jesus estavam com ele. E se você está gostando deste quadro novo de histórias de grandes pessoas, deixa o teu like para eu entender que você está gostando e para o YouTube entender que você está gostando e entregar esse conteúdo para várias pessoas, para que muitas pessoas sejam abençoadas através desse vídeo. Então deixa o teu like, se ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva no canal e acompanhe essa série de vídeos que vão ser incríveis. Eu realmente estou muito esperançoso e estou muito alegre, espero que você também esteja. Prosseguindo, o primeiro milagre de Jesus foi ele transformar água em vinho em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre de Jesus, onde estava tendo um casamento e o vinho acabou. E se apavoraram. Jesus disse: eita, calma aí, rapaz. Eita, peraí. Epa, peraí, não acabou não. Calma aí, deixa que eu tô aqui. Deixa com o pai. Glória a Deus, glória a Deus. Então Jesus operou aquele milagre transformando água em vinho e servindo a todos. E um fato bem interessante é que um homem profissional em experimentar vinhos ele estava lá para saber se o vinho realmente era bom ou não. E adivinha aí, o vinho era excelente, meu amigo, o vinho era sem igual. O vinho era bom. Por quê? O vinho que Jesus foi o vinho que Jesus transformou. Então este foi o milagre de Jesus. Eu não vou comentar sobre todos os milagres porque são muitos, mas eu posso estar trazendo outro vídeo depois sobre isso. Assim, Jesus começou a fazer esses milagres, a operar grandes sinais e maravilhas. E ao longo do tempo andando com os discípulos, instruindo, ensinando como deveria falar, como eles deveriam pregar, como eles deveriam se portar, como deveriam ser o comportamento deles e como eles deveriam reagir a tudo. E segundo alguns teólogos, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Ele pregando, instruindo os discípulos, instruindo as multidões. E era uma coisa muito interessante, porque Jesus desde criança, ele era interessado, desde adolescente, ele era interessado em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a lei de Deus. Então ele mesmo sendo adolescente e jovem, ele estava se dedicando a ouvir aquilo que Deus tinha para falar com o seu povo. E Jesus esperou todo esse tempo, 30 anos, para iniciar o seu ministério. E aos 33 anos, quando ele estava no final do seu ministério, Jesus ele foi negado por Pedro. Acredito que muitos conhecem esse texto. E também foi vendido por Judas. Por 30 moedas, Judas o vendeu. Após ser traído, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, onde lá chicotearam Jesus, maltrataram, torturaram Jesus. Isso os soldados de Jerusalém. E os estudiosos dizem que neste momento ele teria 33 anos. Então foi um momento realmente muito difícil. Jesus chegou a suar sangue, gente. Então não foi fácil. Realmente foi muito triste. Mas Jesus, ele simplesmente não falou nada. Assim como uma ovelha que vai ao matadouro, ele ficou calado. Por quê? Porque ele sabia que ali era o plano de Deus, que ali era a vontade de Deus para a salvação da humanidade. Então Jesus foi morto e ele recebeu dos soldados romanos um título na sua cruz. Colocaram no madeiro: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Eles estavam querendo dizer que Jesus somente era Rei dos Judeus, que Jesus não era rei coisa nenhuma. Eles estavam tirando onda de Jesus. Mas a verdade é que ele é o Senhor dos exércitos, é que ele é o Deus Todo-Poderoso, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós sabemos disso muito bem, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E é sobre isso que eu quero falar agora. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando as mulheres foram no túmulo, não tinha mais nada. O corpo de Jesus já não estava lá, meus queridos. E o rei daquele tempo, ele já imaginaria, porque quando Jesus estava vivo, ele falava que iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele deixava ali os seus mistérios. Então o rei, sabendo disso, ele colocou 2 guardas, 2 seguranças, sim, lá no túmulo. Mas não adiantou, né, gente? Não adiantou, porque o plano de Deus, ele prevaleceu, né? E os soldados então se apagaram, meu filho. Apagaram, desmaiaram, não sei, enfim. Quando as mulheres chegaram no túmulo, não estava mais o corpo de Jesus lá. Jesus já havia ressuscitado.
Jesus então ficou com os seus discípulos, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. E no 40º dia, ele subiu, ele foi assunto aos céus. Importante também destacar que no dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo desceu, porque Jesus disse que iria, mas ele enviaria o Consolador para ficar com os seus filhos. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. No livro de Atos, capítulo 2, você vai saber muito sobre isso. Importante destacar que durante o dia em que Jesus subiu até o dia de Pentecostes, passaram 10 dias. 40, 40º, Pente, 50 dias. Então, 10 dias após Jesus ser assunto aos céus, os cristãos daquela época estavam orando e receberam o Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Então, desde aquele tempo, nasceu a igreja primitiva e até hoje o cristianismo prevalece em vários lugares, em várias regiões do mundo. E nós cristãos cremos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E até hoje Ele deixa nos nossos corações o fervor da sua alegria. Que história impactante, não é mesmo, gente? Eu amei trazer essa história aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que história incrível essa do nosso Mestre Jesus. Isso, pessoal, foi apenas uma pequena porção, uma pequena parte. Tem grandes coisas, tem grandes tesouros na Bíblia. Você vê vários detalhes sobre a vida de Jesus. Eu realmente estou muito alegre por ter trazido esse vídeo para você. Espero que você também esteja. Como forma de confirmação, deixa o teu like. Eu vou pedir novamente, compartilhe esse vídeo com algum amigo e com algum familiar seu, para que eles sejam edificados através desse lindo testemunho e da incrível vida de Jesus Cristo. Então esse foi o vídeo de hoje. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.